A convite da revista The Economist, empresários, economistas, advogados, jornalistas dedicaram um dia em São Paulo a uma das tarefas mais difíceis da atualidade: tentar entender o Brasil. No evento marcado por muitas dúvidas sobre investimentos, crise da água, economia internacional, ajuste fiscal, pelo menos uma certeza surgiu no painel que discutiu a crise política a partir da Operação Lava Jato. O Brasil sabe de onde quer sair, o que quer deixar para trás, mas ainda não tem uma ideia muito clara de onde vai chegar. A Polícia Federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em 6 estados e no Distrito Federal. Em 3 anos, essa quadrilha teria movimentado 10 bilhões de reais. A prisão do ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras faz parte da Operação Lava Jato, deflagrada na última segunda-feira. O ex-deputado André Vargas foi preso em casa em um condomínio de luxo em Londrina, no Paraná. Estão detidos os presidentes da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Nós nos aproximamos da verdade por meio de fatos e provas, e não por meio de notas para a imprensa desacompanhadas de evidências. Essas prisões são decretadas como exceção, sempre fundamentadas no que diz a legislação. O Supremo Tribunal Federal autorizou 53 mandados de busca em endereços de políticos investigados na Lava Jato por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. O delator Júlio Camargo disse que foi pressionado a pagar propina de 5 milhões de dólares ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Que havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. José Dirceu foi preso em casa, onde cumpria pena por envolvimento no mensalão do PT. O juiz Sérgio Moro afirma que o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi nomeado por influência de José Dirceu. O presidente da Câmara começou a cobrar o baiano utilizando um e-mail. O nome do perfil era Saco Cheio. A Procuradoria não descarta, nas próximas semanas, pedir ao Supremo Tribunal Federal que Eduardo Cunha seja afastado do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Eu fui eleito para casa. Aqui só cabe uma maneira de eu sair, é renunciar, e eu não vou renunciar. Hoje, onde estamos neste processo? Estamos perto ao final ou ainda não? Essa é uma incógnita, porque é difícil prever o que acontecerá no futuro. Depende-se muito das provas que forem surgindo. A investigação criminal muitas vezes leva a pistas, mas muitas vezes também se chega a becos sem saída. Então, eu acho que é um pouco imprevisível. Gostaria, até por uma questão pessoal, confesso que estou um pouco cansado do trabalho, que estivéssemos chegando perto de algum final, mas não depende de mim, evidentemente. Quão importante é o apoio da opinião pública, neste caso, no trabalho do senhor? Olha, eu gosto de falar assim, o que determina as ações do juiz são os fatos, as provas e a lei. Agora, em processos envolvendo crimes complexos, muitas vezes envolvendo personagens poderosos economicamente ou politicamente, a opinião pública ela é fundamental para que o juiz possa fazer valer a lei, as provas e os fatos. Então, não se deve ter não tenho nenhuma dúvida de que a opinião pública tem se posicionado majoritariamente a favor dos trabalhos que têm sido feitos e ela tem sido fundamental, né? Isso é essencial em uma democracia que a ação judicial possa contar com esse apoio da opinião pública. O senhor tem seus torcedores, mas também tem seus críticos, não? E que dizem que está abusando da prisão preventiva, da delação premial,
que o senhor está fazendo o que em inglês se chama uma expedição de pesca. Você está botando lá as coisas para ver o que sai. Que diz? Olha, tem vindo bastante peixe, porque... Acho que existe um exagero na crítica. Eu não tenho os dados exatos, mas acredito que deve haver uma dezena de pessoas presas em Curitiba sem que tenha havido um julgamento, ainda que de primeira instância. A boa parte das pessoas que foram presas preventivamente já foram julgadas, condenadas em primeira instância, pendem recursos, mas não se pode falar que elas estão presas sem qualquer julgamento. Então, 10 pessoas presas sem julgamento, se isso é um atentado ao Estado de Direito. E sempre quando foi decidido com base na legislação brasileira, né, que prevê essa possibilidade, assim como existe em outros países. No próprio Estados Unidos existe lá a previsão do pre-trial detention em casos excepcionais. A minha percepção, e isso eu tenho colocado nas minhas decisões, posso falar com muita tranquilidade, é que, embora a prisão preventiva seja um mecanismo excepcional, a regra é que se responde em liberdade até o julgamento, mas o caso se reveste de uma certa excepcionalidade. Às vezes eu falo brincando, olha, vamos fechar os olhos por um minuto todos e vamos cogitar, por exemplo, que tudo que Paulo Roberto Costa falou e Alberto Youssef falou em suas respectivas colaborações seja verdadeiro. E o quadro não é um quadro muito tranquilo. Eu acho que eles pelo menos descrevem um quadro de corrupção sistêmica e, infelizmente, aí remédios duros, remédios amargos são necessários no âmbito desse contexto. No caso do senhor Odebrecht, desculpa a minha ignorância nos detalhes disto, mas ele já tem passado alguns meses na cadeia, não? Ele nega tudo, ou seja, ele vai ficar lá indefinidamente, ou como é? Não, de forma nenhuma. Sobre, assim, acho que daí figuras concretas eu preferia não me manifestar. Agora gostaria de convidar a Mônica Waldvogel e Tiago Jabor, se podem juntar-se aqui ao painel e vamos ter uma discussão entre os 3 ou 4. Bem. Bom, o comportamento dos políticos e dos empresários vai mudar. Tiago, como advogado especialista em corrupção e governança cooperativa, que observa sobre o comportamento das empresas? Acho que se engana quem pensa que uma empresa, um gestor, comete um ato de corrupção simplesmente por ser antiético. Acho que essa é uma condição necessária, mas nunca é uma condição suficiente. Há, sem dúvida nenhuma, um cálculo de que os benefícios que vão vir daquele ato, eles vão superar os custos e os riscos. Claro que esse é um pensamento de curto prazo, porque é um pensamento individualista e só se preocupa com a realidade imediata. Ele não é um pensamento que considera os custos de longo prazo da corrupção, que são custos coletivos, em termos de diminuição de confiança, em termos de aumento dos custos de transação e de destruição de riqueza, porque são recursos que deixam de fazer parte da economia formal. Mônica, você acha que nada vai ser como antes para os políticos, para os empresários, ou não? Eu acho que no Brasil nada vem sendo como antes, né? Da democratização para frente, quer dizer, da Constituição, que é o grande marco da democracia brasileira, vem tendo uma mudança tão rápida, tão veloz no sentimento da sociedade, que a gente percebe claramente um descompasso entre o que acontece no meio político, que ainda representa um sistema arcaico dos grandes acordos das elites e das soluções que são engendradas entre eles próprios, e aquilo que a sociedade brasileira espera e vem apoiando como novas formas de operação num sistema mais moderno, mais modernizador. Então, a gente assistiu, digamos, um empenho muito grande na redemocratização no combate à desigualdade, porque vimos de um país rural que se urbanizou muito depressa, atravessou uma ditadura sem as liberdades para
o debate, e na Constituição de 88 houve um empenho enorme para que universalizasse vários direitos, como a saúde ou a educação. Isso vem dando frutos agora numa sociedade muito mais informada, urbana, e que demanda do meio político e do meio jurídico muito mais atitudes eficientes. Por outro lado, a Constituição deixou também lá como semente algo que está dando fruto agora, e é bastante concreto, como a independência do Ministério Público para investigação, como a autonomia da Polícia Federal e papéis mais definidos nos processos de investigação. O que a gente ainda tem para fazer, muito claramente, é esperar uma modificação concreta dos atores políticos, dos agentes que têm nas mãos o poder de, na administração geral, na gestão diária dos negócios, criar mecanismos que são restritivos, e isso depende menos de leis e do político e mais de uma reforma do Estado eficiente para o combate à corrupção e, digamos, um avanço institucional, de forma que as instituições estejam tão presentes na sociedade brasileira, em que se confie que elas deem conta dos abusos que eventualmente saem. Estamos na metade de um caminho. A gente não tem todo esse avanço formal, organizado, mas nada será como era antes. Não sei se cadeia muda tudo. Porque se realmente os políticos vão pensar, e os empresários vão pensar duas vezes antes de entrar num negócio sujo na contratação pública. Mas a sensação tem que ser de que a corrupção é uma roleta russa. Quer dizer, há uma bala ali que pode atingir o corrupto que optou por um negócio escuso, do lado do governo, do lado das empresas, né? Evidentemente que é impossível, imagino que no mundo inteiro não se punam todos os corruptos, mas há a sensação de que há um risco e que quando a bala atingir esse ato corrupto, as instituições estão preparadas porque não há tolerância com isso. Eu acho que o nosso arcaísmo, que é velho e antigo no Brasil, a que se referiu o Sérgio Buarque, o Faoro, enfim, essa solução do jeitinho, a sociedade do jeitinho, a sociedade das relações pessoais, em que os favores são o tempo todo negociados e têm valor, têm preço. Acho que essa sociedade demora para morrer, ela convive ainda com uma sociedade que se quer modernizar. O tempo todo a gente vê esse confronto. Ele acontece agora na discussão política, quer dizer, quando a gente vê a queixa do partido do governo, de partidários do governo, que reclamam francamente, como digamos, cara de pau, de que o ministro da Justiça deveria estar controlando a Polícia Federal, porque ela não deveria estar atuando contra este ou aquele membro do governo. Quando a gente vê isso acontecer, percebemos que o discurso arcaico, velho, das elites está presente na parcela da sociedade que se dizia mais moderna. Parece que não se aprendeu a lição do mensalão, não? Sim, é que são décadas e décadas de uma forma de se fazer, de se relacionar, do empresariado de se relacionar, não todo, obviamente, mas uma parte se relacionar com o poder público que vem mudando. Então, eu reluto em achar que a Lava Jato seja um ponto de partida. Eu acho que, na verdade, ela é uma etapa importante num processo de evolução. E todo o processo de evolução institucional, ele não é visível necessariamente, porque ele acontece debaixo da superfície. Então, eu acho que nós temos que pensar na Lava Jato como um marco que coroa um processo de evolução institucional, mas que não deve ser nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada. É simplesmente digamos, um exemplo bem sucedido de uma instituição que foi desafiada por uma organização ampla e que estava arraigada dentro de diversas instituições públicas e que está respondendo de uma forma eficaz. Eu estava lembrando aqui um exemplo interessante. Quando teve a ação penal 470, o julgamento foi muito louvado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um marco, aquele julgado, muito importante na vida institucional brasileira. Mas alguns personagens que lá estavam, agora estão também nesse caso. Inclusive, tem um caso lá em que, pelo menos, o Ministério Público afirma que mais de um, até indivíduo, estaria recebendo, ao tempo do julgamento do Supremo Tribunal Federal, propina em outros esquemas criminosos,
que é algo assim que gera uma certa perplexidade. Mas, por outro lado, eu concordo também com o que foi dito aqui, há um dado positivo, que tanto o caso da ação penal 470, como até o momento que se observou nesse caso em minhas mãos, as instituições estão aparentemente funcionando. Não se varreu nenhum desses escândalos criminais para o tapete, né? Então, isso eu acho que é um dado muito positivo, mas isso também não nos deve deixar numa posição de conforto, no sentido de que está tudo bem, não se precisa fazer mais nada, vai se resolver tudo por inércia, né? Mônica, a cobertura da mídia brasileira da corrupção é obsessiva. A Operação Lava Jato envolve uma empresa gigantesca, estatal, sobre quem foi, digamos, projetado símbolos de nacionalidade, não é? E de importância vital, tanto do ponto de vista tecnológico, como da sua importância no mundo e na sua importância para a economia brasileira. Os envolvidos são grandes empreiteiras, dessas que nós nos acostumamos a ver placas em todas as cidades, estradas e locais do Brasil. Do lado do governo, prendem-se e processam-se pessoas de grande relevância para a história política recente. Então, a imprensa não tem opção, ela tem que acompanhar. E acho que como o público vai reagir a isso, aí a história fazendo o seu papel. A gente tem que cobrir, tem que acompanhar e tem que, digamos, informar para que a melhor escolha eleitoral seja feita como essa, digamos, uma função básica da imprensa. Informar o eleitor para que ele faça a sua escolha, e a escolha é dele. Mas do ponto de vista da imprensa, Michael, sinceramente, acho que nós não temos nenhuma outra opção a não ser acompanhar intensamente o que acontece. O que a sociedade tem que cobrar, o que nós como cidadãos devemos defender, eu também como magistrado tenho colocado isso, é que esse caso deve servir como um momento de clareza, tá? Para a percepção do tamanho do problema que existe e para que nós trabalhemos para que nossas instituições sejam fortalecidas, né? Nós não podemos ficar confiando em momentos circunstanciais do Poder Judiciário de uma atividade ação mais efetiva em relação a esse tipo de crime. Então, nós temos que fortalecer nossas instituições e fazer com que esses casos tenham um tratamento mais eficiente, de uma forma mais ordinária perante as nossas cortes. Nesse contexto, por exemplo, eu tenho sido um defensor de um projeto de lei que está no Congresso Nacional, no Senado, projeto de lei 402/2015, que visa diminuir a morosidade da justiça em relação a esses casos criminais complexos, para evitar o que nós temos no Brasil, esse excessivo sistema recursal, para que ele possa ser tratado de uma maneira mais eficiente. O Ministério Público Federal tem uma campanha também, em que ele faz 10 proposições, e, independentemente dessas ações particulares, eu acho que a preocupação de todos deve ser essa: o que fazer para que esse problema não ocorra no futuro novamente, né? E que as coisas não piorem, pode acontecer, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O que eu acho importante é, esse momento, nós pensarmos institucionalmente, né? Então, claro, os indivíduos são importantes em qualquer instituição, mas nós temos que ter uma crença num governo de leis e não num governo de homens. Então, nós temos que pensar realmente em mexer nas nossas instituições para que esses problemas não ocorram novamente. Vou abrir agora perguntas de vocês, se tem alguma. A gente ouve na imprensa um movimento entre um acordo que se busca entre a Presidência da República, a presidente Dilma, e o presidente do Congresso, em que um desacelera o processo de impeachment e o outro salva o mandato. Como as nossas instituições estão preparadas para lidar com uma situação dessa e se esse tipo de acordo de fato impacta no andamento do julgamento no Judiciário? Acho que eu passo para...
Olha, é difícil opinar porque isso não é algo que está dentro ali da minha realidade. Não sei se existe até esse acordo ou não. Eu acho que por uma questão de princípio, casos criminais deve se aplicar a lei, basicamente, a apuração de responsabilidades e a eventual punição quando elas estiverem caracterizadas. Essa discussão é uma discussão já mais um pouco no campo da política e eu prefiro realmente não dar uma opinião assim específica sobre isso. Mas eu soube que a Dora Kramer já esteve aqui também com grande dificuldade de projetar o futuro, né? No que diz respeito, não vou ser eu que vou fazer a projeção. Só eu tenho essa impressão de que esses acordos políticos, que são conjunturais, momentâneos, tentativas de sobrevivência e de salvação da sua própria pele, duram algum tempo, mas os fatos são sempre mais fortes. Até hoje, desde que eu comecei a cobrir política e economia, entrei no jornalismo diário, ainda no governo Figueiredo, ou seja, na ditadura militar, nunca essas coisas sobreviveram tempos demais. Quer dizer, há um momento em que a fragilidade desses acordos e dessa tentativa de manutenção no poder de quem já está, digamos, vendido, né, nas histórias, se rompe. Então, existe uma tentativa de acordo, um balé ali, um minueto para ver quem cai primeiro, quem sai primeiro, quem ameaça mais que o outro, quem tem mais poder. Existe, mas alguma solução política de outra ordem vai acabar aparecendo, porque tem uma pressão do país enorme, um nó político que se reflete na economia de uma maneira tão brutal e agentes econômicos que precisam que isso se resolva de alguma forma. Então, haverá um momento em que ficará muito clara a pressão de grupos sociais que têm relevância e poder e palavra na sociedade para resolver esse nó. Esse nó terá de ser desamarrado de alguma forma. Não acredito que o acordão vai prevalecer nesse Brasil que temos hoje, que vive um momento tão eletrizante. Bom, o doutor Moro, vai ser candidato? Não tenho nenhuma pretensão política e não está no meu horizonte nada dessa espécie. Até acho que seria muito problemático, porque certamente o meu trabalho daí como juiz seria questionado por conta de um eventual ingresso em vida partidária. Então, não é algo que está no meu horizonte, falando muito francamente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.